Olá, turma! Professor Anderson aqui com vocês. Nesta aula estaremos trabalhando com o plano cartesiano e a determinação de pares ordenados. Temos aqui então o plano cartesiano, é formado pelo eixo x e pelo eixo y. Então veja que esses eixos formam ângulos retos entre si, são eixos perpendiculares. Então temos o eixo x, está na horizontal, e o eixo y na vertical. Temos então os quadrantes, que são esses espaços, olha só, vai no sentido anti-horário. Temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O eixo x também pode ser chamado de eixo das abscissas e o eixo y também pode ser chamado de eixo das ordenadas. Observe que aqui no centro do eixo, dos dois eixos, temos a origem, vale 0. Nesse sentido aqui, sempre nós observamos primeiro o valor do x. Então, neste sentido, temos valores positivos. Agora, vamos observar o valor do y desse quadrante. Então, olha só. Nesse sentido, temos um valor positivo. E nesse sentido, também temos um valor positivo. Então, o primeiro quadrante é mais, mais. O segundo quadrante, nesse sentido do x, que aqui primeiro a gente observa o x. Nesse sentido do x é negativo. E nesse sentido do y é positivo. No terceiro quadrante, observamos primeiro o x, nesse sentido do x é negativo, e nesse sentido do y também é negativo. E no quarto quadrante, observamos primeiro o x, nesse sentido do x é positivo, e nesse sentido do y é negativo. Então, lembrando que observamos os quadrantes no sentido anti-horário, tá? Então, por isso que temos primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se você observar, os sinais do primeiro quadrante são mais, mais, e do terceiro quadrante, menos, menos. Está vendo? São sinais opostos. Já do segundo quadrante, menos, mais, e do quarto quadrante, mais, menos. Também são opostos. Vamos agora determinar os pares ordenados. Lembrando que o primeiro valor equivale a x e o segundo equivale a y. Temos aqui alguns pontos, vamos colocar eles aqui no plano cartesiano. Primeira coisa, observamos, independente do sinal, qual é o maior número que temos aqui. É o 4, tá vendo? Ele aparece algumas vezes. Observem bem. Então, nós construímos o plano cartesiano até o 4. No sentido, colocamos o 0 no centro, no sentido positivo do x. No sentido negativo do x, também fomos até o menos 4. No sentido positivo do y, fomos até o 4. E no sentido negativo do y, fomos até o menos 4. Vamos ligar agora os pontos. Lembrando que este primeiro valor equivale a x e este segundo equivale a y. Então, no ponto A, o primeiro valor é menos 2, que é o x. Vamos lá no eixo x e localizamos o número menos 2. Agora vamos no eixo y e localizamos o número 3. Olha só, y3. Vamos então ligar o menos 2 ao 3. Então, temos aqui o nosso primeiro ponto, que é o ponto A. Agora vamos para o segundo ponto, o ponto B. Lembrando, o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Então vamos no B e localizamos no eixo x o menos 4. Então, como disse, agora o x vale menos 4 e o y vale 1. Então vamos lá no x, localizamos o menos 4 e agora vamos no y e localizamos o 1. Vamos ligar estes dois. Então, este é o ponto B. Vamos fazer agora o ponto C. Vamos no x, localizamos o número 1, tá vendo? E vamos no y e localizamos o menos 3. Então, y menos 3. Vamos ligar o 1 até o menos 3. Este é o ponto C. Agora, vamos fazer o ponto D. Vamos no x, localizamos o 3. Vamos no y e localizamos o 4. 3 vai se ligar ao 4. Esse aqui é o ponto D. Vamos fazer agora o ponto E. Vamos no x, lembrando que o primeiro número é x. Vamos no x e localizamos o menos 2. E agora vamos no y e localizamos o menos 4. Então, este é o ponto E. Vamos fazer agora o ponto F. Vamos no x e localizamos o 2. Agora vamos no y e localizamos o menos 1. Então, vamos ligar este 2 aqui a este menos 1. Letra F. Letra G. Vamos localizar o 4 do x, olha só. Vamos no x e localizamos o 4.
Agora vamos no y e localizamos o 2. Então vamos ligar o 4 do x ao 2 do y. Esse é o ponto G. E agora vamos fazer o ponto H. Muita atenção para o ponto H e para o ponto I. Observe que temos o 0. Como o menos 3 é x e o y é 0, quando temos o 0, marcamos em cima do outro número. Olha só, o primeiro número é x, então menos 3 do x. Vamos no x e marcamos uma bolinha em cima do menos 3. Tá bom? Porque o y vale 0. Então este é o ponto H. E agora vamos fazer o ponto I. Lembrando que o x é o primeiro número, ele vale 0. E o y vale menos 2. Como o x vale 0, então nós esquecemos o eixo x e vamos para o eixo y. Aí no eixo y o valor é menos 2. Então localizamos lá no eixo y o valor menos 2 e fazemos a bolinha em cima dele. Este então é o ponto I. E se tivéssemos ainda um último ponto? O ponto que estivesse valendo 0, 0. Aí neste caso, 0, 0 seria marcado aqui, ó, no centro do eixo. Dos dois eixos, ok? Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula.